Boa tarde a todos. Boa tarde. Que alegria estarmos aqui hoje à tarde, porque Deus quer falar com cada um de nós, amém? Amém. E é muito bom dar uma resposta ao que Deus quer falar. Vamos começar com uma oração. Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesse finalzinho de tarde. Pai eterno, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, porque a cada dia, Pai, o Senhor tem nos ensinado, nos encorajado, Pai eterno, nos direcionado para o Senhor Deus. Esteja conosco, por favor, Pai, ajuda-nos, Pai eterno, a termos um coração, Pai, cada vez mais parecido com o Seu Filho Jesus. Pai, eu sei que muitas coisas nesse mundo, Pai, revelam muito o nosso caráter. Pai, eu sei que as situações que acontecem ao nosso redor nos ajudam, Pai eterno, a entendermos coisas espirituais, Deus. Mas também é muito bom saber, Pai eterno, que o Senhor tem sonhos por cada um de nós. O Senhor tem desejos por nós, Pai eterno. O Senhor quer que nós possamos, Pai eterno, nos libertar, Pai. E essa libertação vem por meio da verdade, que vem por meio do conhecimento dela. E sabemos que para conhecermos a verdade, Pai eterno, nós precisamos ser discípulos, Deus. Nós precisamos entender que Jesus veio para esse mundo, não simplesmente para ser mais um ícone na humanidade, Pai, mas Ele veio nesse mundo para dizer que existe uma vida espiritual para a qual nós não estamos ainda acostumados a enxergar, Deus. Por isso, Pai, nós estamos aqui nesse domingo, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos enxergar verdades espirituais, Deus, que as pessoas no mundo não conseguem enxergar. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo sonho inabalável, Pai eterno, que o Senhor tem por cada um de nós. Em nome do Filho Jesus que oramos e agradecemos. Amém. 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 Hoje o tema é a pesca maravilhosa. Amém? Amém. Então nós vamos ver como começou o ministério de Jesus. Basicamente o primeiro contato, ou um dos primeiros contatos que Jesus teve com Pedro. E nós vamos ver também o final do ministério de Jesus, amém? O final de tudo, e tanto o começo quanto o final, houve algo incrível, houve uma pesca maravilhosa. Vamos para Lucas capítulo 5, versículo 4. Amém. Lucas 5, 4. Aqui nós vemos Jesus chamando os primeiros discípulos. Interessante que Jesus queria compromisso. Ele não chama o que nós sabemos, o que nós estamos acostumados a ver hoje, adoradores, na concepção religiosa do que é ser um adorador. Ele não chama pessoas para observá-lo simplesmente, ou para simplesmente escutá-lo. Jesus, ele chama pessoas que queiram, que se disponibilizem para serem discípulas de Jesus, amém? Amém. Então aqui ele chama os seus primeiros discípulos. E olhando aqui no versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Sabe, o que nós vemos aqui é Jesus dando um desafio, mas parece que é um desafio olhando com os olhos não espirituais. Parece que é um desafio um pouco encabido, né? Por quê? Jesus veio, ele se diz o Messias, e está chamando a gente para pescar, está chamando a gente a lançar as redes onde as águas são mais o que? Fundas, está nos chamando para lançarmos as redes para a pesca. Então no versículo 5, olha só o que Simão responde. Esse Simão é o Simão Pedro. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes, amém? Então o que acontece aqui é que Pedro estava com os olhos que não eram nem um pouquinho espirituais, por isso que ele deu essa resposta. Mestre, o senhor está chamando a gente para pescar, ok, mas nós nos esforçamos a noite inteira, somos pescadores, o senhor é um carpinteiro, o que tem a ver uma coisa com a outra?
o Senhor está falando para nós irmos onde as águas são mais fundas, passamos a noite inteira aqui pescando. O que está acontecendo? Mas, por quê? Porque é o Senhor quem está falando. Eu vou lançar as redes. Muitas vezes nós não entendemos alguns desafios espirituais. Algumas pessoas querem conhecer, querem ler toda a Bíblia antes de tomar a decisão de seguir a Jesus. Muitas pessoas, elas querem saber verdades espirituais que eu estou lutando até hoje para saber e não sei a resposta, para tomar a decisão de ser discípulo de Jesus. Mas o que Pedro faz aqui? Pedro fala, olha, porque é Jesus que está falando, Jesus é uma autoridade na minha vida, então se Jesus está falando, se Ele disse, se eu creio, se a minha fé é suficiente, porque fé é aquilo que você faz sem ter, como posso dizer, você faz algo sem você ter a certeza humana de que aquilo vai acontecer, mas sem ter uma certeza espiritual. Você toma a decisão de dar passos espirituais para que algo aconteça. Então Pedro, ele fala que vai fazer, que vai lançar as redes, porque Deus falou, porque Jesus falou. Versículo 6: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Eu fico perguntando, por que nós vemos Jesus no começo do ministério dando esse desafio e proporcionando um milagre? Por que Jesus queria? Será que Jesus queria que eles pescassem para terem bastante comida e fizessem reserva por ano inteiro? Ainda que eles passaram a noite sem pescar nada, a Bíblia não relata que eles estavam morrendo de fome. Então a questão aqui não era alimentar os pescadores, nem as famílias dos pescadores, ainda que eles vivessem disso. É um dia, né? A pesca é assim, você vai pescar, um dia dá certo, outro dia dá errado. Não é isso? Por isso que tem histórias de pescador, porque quando dá certo, a pessoa fica tão feliz que pescou alguns peixes, que começa a aumentar a história, né? Eu pesquei um peixe que só a foto tinha não sei quantos quilos, né? Aquelas histórias que nós conhecemos de pescador, né? O peixe era tão grande que o riacho era assim, mas tão grande que eu puxei e o riacho ficou retinho assim. Tem muitas histórias de pescadores, né? Mas aqui não tem nenhuma história de pescador, é a história de Jesus, bem? Sabe, Jesus estava dando visão para os discípulos do que estava prestes a acontecer. Ao mesmo tempo que acontece isso, Jesus, ele também, ao mesmo tempo que ele dava desafios, aconteciam também milagres. Então Jesus estava dando para eles a noção que o ministério espiritual aconteceria a mesma coisa, porque Jesus chamou eles para pescarem homens, né? Se você ver em Marcos 1, do 16 ao 20, você vai ver que a intenção, Jesus chamava eles para pescarem o quê? Gente, pessoas. Então ele deu uma noção de peixes, uma noção física daquilo, de uma colheita espiritual muito grande. Mas uma coisa que me anima bastante é saber que essa inspiração de Jesus não foi somente no começo do ministério dele. Se nós abrirmos em João capítulo 21, os mesmos versículos 4 e 6, os mesmos números de versículos, João 21, do 4 ao 6. Aqui, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia aparecido para Tomé, e agora ele apareceu para os discípulos. E os discípulos estavam com dificuldade de reconhecer que Jesus era Jesus. Olha só que interessante. Daí no versículo 4 diz: ao amanhecer, Jesus estava na praia,
mas os discípulos não o reconheceram. Imagina só, Jesus passou 3 anos com eles. Jesus estava na praia, mas eles estavam de bode, né? Estavam tristes. Né? Eles estavam lá, Jesus morreu, e agora? O que vai ser da nossa vida? Né? O que vai acontecer? E imagina só, o próprio Jesus aparece e eles não reconhecem Jesus. Por quê? Porque os olhos espirituais estavam tapados, né? Eles não tinham fé necessária. E olha que Jesus já falou para eles antes o que haveria de acontecer, que Jesus reapareceria. Mas nós vemos aqui, versículo 4, que os discípulos não o reconheceram. Versículo 5: então lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Jesus aqui deu uma boa pista, né? Porque Jesus fez a mesma coisa no começo do ministério. Então, ó, vocês não estão me reconhecendo? Tá bom, então lancem a rede do lado direito do barco de vocês e encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes, amém? Ou seja, eles pescaram tantos peixes que não conseguiram puxar a rede, porque ficou muito pesada, e tantos peixes que havia na rede. Daí o que acontece no versículo 7? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, esse é João, né? João gosta de se colocar assim no livro de João. Isso é a característica dos Joões, né? É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Pedro estava sem nada, estava sem capa. Então ele vestiu a capa e se jogou no mar, né? Mas uma coisa interessante é que também nós vemos uma incrível pesca aqui, uma pesca maravilhosa. Sabe por quê? Porque Jesus tem sonho. E qual que é o sonho principal de Jesus? Do começo ao fim. Qual que é o sonho principal de Jesus? Salvação. Pessoas que vão ouvir a sua mensagem e pessoas que vão atender ao seu chamado. Qual é o sonho de Jesus? Evangelizar esse mundo. Jesus tinha sonhos grandes. Ele não pensava somente na região da Judéia. Ele não pensava somente na sua família. Ele não pensava somente na sua comunidade, na sua cidade. Jesus tinha uma visão global, tanto que do começo ao final do seu ministério, a quantidade de peixes foi extraordinária. Jesus e sua pesca maravilhosa. E nós, como discípulos de Jesus, ou aqueles que aspiram em quererem ser discípulos de Jesus Cristo, eles também têm esse mesmo sonho, porque o sonho de Jesus é o nosso sonho, amém? Sim. Então a pesca maravilhosa de Jesus. Primeiro ponto, para que possamos de todo o nosso coração fazermos a pesca maravilhosa, precisamos, número 1, perder a vida. Marcos 8, versículo 35. Marcos 8, 35. O que é isso de perder a vida? Perder a vida seria se matar? Bom, não se matar no sentido de morte morrida, mas se matar no sentido de matar a sua natureza humana, anular a carne em face do que é espiritual. Marcos 8, 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Jesus fala que quem perder a sua vida pela causa ou por causa de Jesus, e também pelo Evangelho, que é a boa notícia, salvará a sua vida.
Então, com Jesus é perder para ganhar. Agora, se você quiser ganhar, vai perder. O que seria isso? Não seria uma coisa meio antagônica? Jesus fala que eu preciso perder a vida para ganhar a vida. Como que é isso? Ele está dizendo aqui de duas vidas. Não significa que essas duas vidas sejam vidas físicas, e nem que as duas vidas sejam vidas eternas e espirituais. Ele está dizendo que é necessário perdermos a vida nesse mundo para ganharmos uma vida espiritual. Ou seja, vivermos nesse mundo, ainda que seja material, vivermos aqui não tão mais atraídos pelas coisas materiais. Vivermos nesse mundo almejando uma vida espiritual, mas para isso eu preciso não considerar a minha vida material nesse mundo mais importante do que a vida que Jesus quer ter comigo na eternidade. Então é necessário perder essa vida, porque se você quiser ser um discípulo de Jesus, mas carregar com você o mundo, aquilo que o mundo dá valor a você, porque quais são as coisas que as pessoas buscam no mundo para terem valor? Elas buscam ter um status, né? Tem pessoas que acham que o fato de elas terem um curso superior são superiores a outras. Olha só que interessante. Até o nome do curso é curso superior, né? Ou elas acham que é ter bens materiais. O fato de eu ter muitos bens materiais significa que eu sou uma pessoa importante. Não era assim para Jesus. E a pessoa normalmente vive nesse mundo para acumular coisas que são perecíveis. Então Jesus está dizendo, se você vive para isso, você vai perder a sua vida. E qual vida você vai perder? A vida espiritual. Agora, se você se perder para isso, não considerar isso como sendo importante, e o pior de tudo é que existem locais, existem até igrejas que acham que valorizam essas coisas, que acreditam que para pessoa ter uma pessoa abençoada é aquela pessoa que anda de carro do ano. Uma pessoa abençoada é aquela que tem uma casa enorme. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem muitos bens materiais, é dono de uma empresa. E tem pessoas que acham isso, que isso é sinal, isso já é o suficiente para dizer que uma pessoa é abençoada. Os discípulos de Jesus não tinham nada disso e eram super abençoados. Eles andaram com Jesus. Então um discípulo de Jesus Cristo tem que ter a mente voltada para coisas espirituais, ainda que ridicularizem você, ainda que persigam você. Por um jovem, por exemplo, para um jovem ser bem aceito numa comunidade de outros jovens, ele precisa no mínimo fazer as coisas que os outros fazem. E a juventude está cada vez pior. O que na minha época era aberração fazer, hoje é comum fazer. Na época que eu era jovem. Eu sou jovem ainda, tá bom? Pode ficar tranquilo, Luiz, que nós somos jovens ainda. Greg seja jovem ainda. Só o Manuel que não é tão... Mas tem a mente jovem, né, Manuel? É. Então... Eu tenho 7 vidas, sou gato. Vamos, Renato. Manuel, não sei se acredita em reencarnação. Foi também estranho. Se o Manuel tem 7 vidas, já está na 6ª já. Mas tá bom, gente, vamos lá. Vamos voltar para cá. Até perdi o ponto que eu estava falando. E o mundo, né, tipo, os jovens
Então, está cada vez pior para os jovens, né? Então, está terrível. As pessoas pensam que o mundo está evoluindo. Não. O mundo está involuindo, sabe? O padrão moral, com um pouquinho assim que tem ou que tinha, está se dissolvendo cada vez mais, né? E quando acontece isso, as dores se tornam muito maiores, né? Então, num sentido isso é ruim. No outro sentido, pode ser bom, por quê? Porque a luz brilha mais quanto maiores forem as trevas. Quanto maior as trevas, mais a luz brilha. E nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas nós temos que manter o padrão bíblico em Cristo para que possamos ser a luz. Amém? Amém. Isso é incrível. Então, acontece isso, mas para que possamos participar desse sonho de Jesus, para que possamos ter como meta o sonho de evangelizar esse mundo em nossa geração, para que tudo isso aconteça, precisamos tomar uma decisão, que é perder a vida. Em Marcos capítulo 10, versículo 29. Um pouquinho mais para frente. Marcos 10, 29. Respondeu Jesus. Aqui ele está dialogando com o jovem rico. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, mais uma vez, ele está aqui fazendo ou continuando aquele mesmo raciocínio de perder a vida por causa de Jesus e pelo Evangelho. Aqui ele especifica um pouquinho mais do que seria esse perder. Aqui ele fala que perder essa vida, ou seja, nesse mesmo sentido de perder a vida, seria deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim. Ele fala deixar relacionamentos, e quando fala campos, está dizendo coisas materiais. Vamos falar de coisas que talvez possam ser as coisas que mais o ser humano almeja. Campos, casas. Tem até um projeto Minha Casa, Minha Vida. Olha só. A sua vida é a sua casa. Né? Tudo bem, é simplesmente um nome, Minha Casa, Minha Vida. Tudo bem, não tem nada contra esse plano. Mas o que eu estou querendo dizer é que a minha vida não é minha casa. A minha vida não é meu pai, não é meus filhos. A minha vida está em Jesus, amém? Amém. Essa é a minha vida. E se eu coloco Jesus em primeiro lugar, eu vou conseguir amar meu pai verdadeiramente, minha mãe, meus filhos, meus irmãos. É nesse sentido que Jesus fala, deixar as coisas para colocá-lo em primeiro lugar, por sua causa e pelo Evangelho. Versículo 30. Deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém? Então, aquele que deixar tudo isso, não vai deixar de receber 100 vezes mais tudo isso. Mas como? Quer saber uma coisa? Eu não quero ter 100 vezes mais filhos. 2 já está muito bom. 100 vezes mais esposa? Não, nem marido. Também não. Uma só já está difícil. Imagina 100 vezes mais. Ainda que seja incrível, está difícil porque é incrível, né? Porque me leva para o céu. Se livrar de pouco. Eu estava na beira do precipício e já voltei. Quase foi pegar a cama lá da missão. Mas se receber 100 vezes mais a alegria, sabe? 100 vezes mais a alegria da salvação. Quando ele fala 100 vezes mais, ele está falando não somente nessa era, nessa vida, mas também está dizendo na vida eterna. Imagina só estivermos no lugar onde você vai olhar as pessoas e vai entender o propósito de Deus profundamente no reino de Deus. Então nós fazemos parte do reino de Deus, e temos muitas mães aqui, muitos filhos,
Nós temos aqui muitas pessoas, nós temos aqui muitas casas, não temos? Né? Se você quiser tomar um café, você vai lá na casa do Luiz, toma um café. Né? Você quer, sei lá, comer um lanchinho, você vai lá na casa do... Não, solteiros não, peraí. Você vai lá na casa do Jânio. Né? Você quer tomar, sei lá, um chazinho, né? Como vocês fazem, olha em casa, como vocês fazem, como vocês fizeram, né, essa semana, que os solteiros se reuniram, né? E foi incrível a reunião de vocês. Lá na casa da Solange, né? Aposto que tinha um chazinho lá, um cafezinho lá, né? Tinha bolo, muito bom. Então nós recebemos muito mais o reino de Deus, né? E aprendemos a amar verdadeiramente. Tem pessoas que não amam os seus filhos, idolatram os seus filhos. É verdade. Daí criam monstrinhos. É isso mesmo. Criam monstrinhos. É sério? É sério? Uma das piores coisas é um filho mimado. Você acha que Deus mima você? De jeito nenhum. Vai não trabalhar para você ver. Né? Deus não quer filhos mimados. Então, Deus, ele permite que situações aconteçam conosco para nós crescermos em amor a Ele. Então, Deus quer que nós amemos nossos filhos e aprendamos isso antes com Jesus. Tanto com os filhos quanto com os pais, etc. Então, se você faz parte do sonho da palavra de Deus, se você faz parte da pesca maravilhosa, você perde a sua vida. Ponto número 2. Para fazermos parte da sua pesca maravilhosa. Número 2. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Pessoas que reclamam muito, 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 estão próximas de irem para o inferno. Porque estão ingratas, se sentindo sufocadas, quando na verdade tem pessoas piores que você, em situações ainda pior e muito mais gratas que você. Eu lembro do exemplo uma vez das Paralimpíadas. Paralimpíadas tiram qualquer desculpa de qualquer pessoa que se sinta enferrujada aqui. Paralimpíadas ou Paraolimpíadas tiram as desculpas. Eu vi um rapaz, ele, olha só, ele não tinha o queixo, ele não tinha os 2 braços, e um toquinho que ele tinha no queixo, ele amarrava e colocava uma raquete de tênis de mesa, de ping-pong, e jogava ping-pong com a boca grudada, amarrada na raquete. E eu estava, um brasileiro, e eu estava olhando isso e pensando, uau, ele joga muito melhor do que eu, com as 2 mãos. E eu fiquei pensando, depois, isso me chamou a atenção, depois ele foi dar uma entrevista. E ele falou assim, olha, nada é impossível para quem quer fazer algo. Eu quero dar um recado ainda para as pessoas, ele falou. Né? Com dificuldade para falar, mas ele falou. Eu quero dizer que existem pessoas que reclamam tanto da vida, mas não movem uma palha para fazer acontecer os seus sonhos. Isso foi uma lição para mim. Sabe por quê? Porque nós temos tudo o que precisamos para sermos felizes. Tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Em 1 Coríntios 9, 16. Bom, tá. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Olha só que interessante. Vamos parar um pouquinho por aqui, nós vamos continuar depois.
Mas Paulo está falando aqui algo muito interessante. Como ele encarava o exercício de fazer a pesca maravilhosa. E as pescas de Paulo eram incríveis. Tão incríveis que ou ele era apedrejado, ou as pessoas perseguiam ele, ou muitas pessoas eram convertidas, amém? E muitas pessoas foram convertidas, muitas igrejas surgiram pela fé e a persistência desse homem, que dependia de Deus para anunciar, e anunciava o Evangelho com poder, e esqueceu da sua própria vida, perdeu a sua própria vida para anunciar o Evangelho. Eu estou falando de um homem, não estou falando de Jesus, que também foi homem, mas estou falando de Paulo. Por quê? Porque Paulo também era pecador como nós somos. Paulo também tinha suas dificuldades, mas mesmo assim ele deu todo o seu coração e não murmurava. Ele tinha um ai, ele tinha uma reclamação aqui. Sabe qual era a reclamação no bom sentido de Paulo? Continuando: ai de mim se não pregar o Evangelho. Uau! Qual era o ai dele? Se ele pudesse reclamar de alguma coisa, era o dia que ele não estava evangelizando, amém? Sim. Esse dia eu não evangelizei, ai de mim! Ai de mim porque eu não perseverei esse dia. Não era ai de mim, eu tenho que evangelizar hoje. Ai de mim, tem bate-papo na minha casa. Ai de mim porque eu tenho que, sei lá, eu tenho que ter um tempo discipulado com o João. Ai de mim porque eu tenho tantas coisas para fazer nesse mundo. Ai de mim, ai de mim. E podemos, para falar a verdade, se você quiser elencar os ais da sua vida, você pode fazer isso perfeitamente. Mas e os ais por não estarmos fazendo o que precisamos fazer? Verdade. Por isso que eu gostaria de animar toda a igreja, mas toda a igreja, a darmos um passo de fé. Eu quero animar todos a trabalharem muito pela causa do Evangelho. Eu quero animar a todos a confessarem seus pecados se tem alguma coisa aí dentro que está impedindo você de dar todo o seu coração. Só existe uma resposta para a qual o Evangelho não está sendo anunciado com poder por cada um de nós. É o pecado. Pecado não arrependido. Pecado todos nós temos, mas precisamos confessar e nos arrepender dos pecados. Qual era o ai de Paulo? Era o ai de não anunciar o Evangelho. Qual é o seu ai hoje? Muito bom. Qual é a sua reclamação hoje? O que bloqueia você de anunciar com poder o reino de Deus às pessoas? E ponto número 3, para fazermos parte do sonho inabalável de Deus, precisamos nos compadecer dos perdidos. Precisamos ter compaixão. Em Mateus capítulo 9, 35, Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve o quê? Compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Já aconteceu isso com você? Você está no ônibus, olhando a janela, sabe? Conseguiu um lugar na janela do ônibus, né? Está lá sentado, ou de pé, segurando e olhando, e vendo a humanidade, ou passando na radial, e vendo
Quando você passa pelo metrô Tatuapé, você vê muitas pessoas na passarela em cima passando, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Você vê, assim, um mar de pessoas. E você olha para tudo no geral e você vê assim, uau, quantas pessoas perdidas. Mas você não fica com raiva. Você tem um olhar de compaixão, porque essas pessoas não tiveram a oportunidade que você está tendo de ter esclarecimento para saber qual é a real vontade de Jesus para a sua vida. Jesus, quando olhava para as pessoas, ele não ficava com raiva. Se alguém pisasse no pé de Jesus no metrô, ele não ia ficar com raiva. Ele ficou com raiva das pessoas que crucificaram ele, mas orou por elas durante a crucificação, durante a peregrinação na cruz. Jesus olhava para as pessoas, entendia a dor das pessoas e sabia que a dor não era por falta de dinheiro, a dor não era porque elas tinham que pagar a conta no final do mês ou pagar o aluguel, a dor não era porque elas estavam buscando emprego, era porque elas não tinham um pastor. Eram como ovelhas que não estavam sendo cuidadas espiritualmente. O que motiva você a entregar todo o seu coração para evangelizar? É bom ter metas, é bom ter alvos, mas é o alvo de amar as pessoas. O que impulsiona você chegar no seu trabalho, na rua, no ônibus, no metrô, na universidade, na escola, e falar assim, eu tenho que fazer um bate-papo aqui, eu tenho que evangelizar, eu tenho que chamar as pessoas, e você começa a evangelizar, você começa a entregar os convites, você começa a chamar as pessoas para estudarem a Bíblia. O que motiva você? É entender que essas pessoas, apesar da teimosia, apesar da religiosidade, elas não têm pastor e não sabem disso. E eu vou dizer uma coisa, olha que Jesus está dizendo isso de um povo religioso. Está dizendo isso a respeito de quem? Dos judeus, que já tinham os seus sacerdotes, que já tinham a lei de Moisés, que já existiam líderes espirituais que num sentido direcionavam essas pessoas por meio das leis. Jesus está dizendo isso de pessoas que já foram outrora escolhidas por Deus para fazerem parte do seu povo. Sabe, estamos olhando aqui as multidões, estamos vendo as pessoas perdidas, e o que nós estamos fazendo? Eu estou preocupado em não chegar atrasado no trabalho, eu estou preocupado em chegar em casa e ver um filme no Netflix, eu estou preocupado aqui em, não sei, eu preciso comer pão hoje. Sabe, eu preciso ver alguma... Então as pessoas estão preocupadas com aquilo que elas precisam fazer, mas é tão inútil fazer coisas se nós não fazemos o que é principal antes. É tão inútil isso. Será que nós temos essa mesma compaixão? Será que nós estamos entregando nosso coração porque estamos vendo a dor das pessoas? Muitas pessoas têm dores e não sabem a causa da dor. Sabe quando você está mal do estômago? Você comeu alguma coisa errada, mas você não sabe o que é que você comeu? Aí no dia seguinte você come de novo? Sabe? As pessoas estão assim, elas estão com dores e não sabem de onde vem. Estão no meio do tiroteio e não sabem de onde vem a bala. Não sabe se abaixa, se levanta, se esconde, não sabe para onde corre. Espiritualmente as pessoas estão perdidas nesse mundo. E quando Jesus olhava isso, ele sentia a compaixão dessas pessoas. E depois ele falou, a colheita é grande, os trabalhadores aqui são poucos. Temos muitas pessoas, temos que pedir a Deus por trabalhadores. E quem são os trabalhadores? Os discípulos, amém? Amém. Nós somos os trabalhadores.
Jesus aqui está pedindo para os discípulos orar pelos discípulos, que são os trabalhadores. Então, se nós fazemos parte do sonho de Deus, e se o sonho de Deus está em cada um de nós, precisamos ter compaixão dos perdidos. E para terminar, João 21, versículo 11. João 21, 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Isso não é história de pescador. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Sabe, não tenha medo, a rede não vai se romper por causa dos peixes. Eu sou o discípulo de Jesus. É assim que devemos pensar, para arrastar as pessoas para Deus. Arrastar no bom sentido. Precisamos nos animar com os peixes, pois eles são a comida que Jesus está esperando. É uma comida espiritual. Precisamos nos animar com a pesca. Jesus quer os peixes, Ele está sedento, Ele quer se alimentar dos peixes. Então nós temos a incrível oportunidade de dar comida a Jesus. Como? Pescando. Jesus poderia Ele mesmo dar um jeito lá e trazer os peixes, mas não, Ele quer usar pessoas para que isso aconteça. Aqui nós vemos o prenúncio do evangelismo mundial. Nós vemos aqui a história das nossas vidas sendo contada. Nós vemos aqui o ânimo de Jesus para cada um de nós. Nós vemos aqui o sonho de Deus de evangelizar o mundo nessa geração. E é incrível saber que isso está acontecendo. Pequenas sementes lançadas, grandes colheitas. A igreja aqui em São Paulo, a igreja em Santiago, no Chile, a igreja agora em Cochabamba, Bolívia, estamos começando lá uma pequenina missãozinha lá, né? Que daqui a pouco vai crescer muito. Nós temos um plano de evangelismo mundial, temos agora um plano de evangelismo aqui para a América do Sul, de fala espanhola. Isso é incrível. Todos os países sendo evangelizados. Nós temos a igreja no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Nigéria, Austrália, Hong Kong. Vamos ter o envio da equipe missionária oficialmente para Hong Kong, na China. Ucrânia, tivemos Moscou na Rússia, Chennai na Índia, sabe, na Europa, em Londres. Vemos o plano de Deus se concretizando. Uma pequena semente, pequenos homens sonhadores, que se deixam, que perdem suas vidas para Deus. Muitas coisas incríveis acontecem. Então cada um aqui, se cada um tomar a decisão aqui, imagina o que Deus não vai fazer aqui na região leste, amém? Imagina o que Deus não vai fazer aqui no Brasil inteiro. Sabe, um país de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes. Um país de dimensões continentais, 27 estados. Nós vemos aqui um país grande com potencial incrível. E precisamos de homens e mulheres com coragem para lançar as redes, amém? Jesus está dizendo: lance a rede do outro lado do barco. Vá para águas mais profundas e lance as redes. Jesus está nos direcionando. E você vai mostrar, e nós vamos mostrar que respeitamos Jesus se nós obedecemos, amém?
Amém. Se nós estamos obedecendo o chamado de Jesus. Amém. Então o que nós fizemos essa quarta-feira foi um tempo de confissão para as mulheres. Amém? E nós vamos fazer a mesma coisa com os homens na quarta-feira. Amém? Vamos ter um tempo de confissão entre os homens. Vamos lidar com os nossos corações. Vamos lidar com os pecados para que possamos estar com a consciência tranquila para evangelizarmos. Amém. Para darmos todo o nosso coração. E a Deus seja dada a glória. Amém. Amém.